Olá, olá, tudo bem? Você sabia que você pode ter o seu veículo apreendido mesmo sem decisão judicial? Isso é possível através do procedimento extrajudicial em cartório, ok? Mas vamos explicar. Bom, o objetivo do vídeo é tirar dúvidas quanto ao procedimento de retomada de um bem móvel, a exemplo de um veículo financiado. O exemplo prático é o seguinte: a pessoa vai lá no banco, numa garagem, numa concessionária, e resolve comprar um veículo financiado. Esse veículo é financiado e aí o devedor, no caso a pessoa que comprou o carro, fiduciante, não consegue pagar as parcelas desse financiamento. Isso dá direito ao credor, banco ou financeira, a dar início ao procedimento de busca e apreensão. Para quem não sabe, existe o Decreto-Lei 911 de 1969, a conhecida Lei da Alienação. Essa lei trata dos contratos de financiamentos e também da busca e apreensão. Continuando com o exemplo, o devedor foi lá, comprou um carro, não conseguiu pagar as parcelas, Entrou em mora, atraso ou inadimplência. O banco, ele tem direito a fazer a retomada desse bem para que possa ser vendido, para quitar o saldo devedor do cliente que não conseguiu pagar, O banco ajuiza uma ação de busca e apreensão, tem que comprovar alguns requisitos para o juiz, por exemplo, que o devedor foi notificado para pagar, deu-se um prazo, não pagou. Então o banco, a financeira ou o credor entra com essa ação de busca e apreensão e faz um pedido liminar, normalmente pedindo para que o juiz defira a medida liminar, conceda a liminar para autorizar o credor a fazer a retomada do bem. O juiz, normalmente concedendo essa liminar, o devedor é intimado, para pagamento dentro de um determinado prazo. Não efetuando o pagamento das parcelas em atraso, é autorizado a eventual busca e apreensão do bem. E aí o credor, o banco financeiro, passa a ter autorização legal para pegar esse veículo financiado do devedor, vendê-lo para quitar o débito e, se eventualmente sobrar algum valor de saldo, devolver, o que raramente acontece. Acontece que houve uma inovação legislativa não muito recente, que é a Lei 13.043 de 2014, chamada a Lei do Marco Legal das Garantias. Essa lei, ela trouxe inovações, dentre elas a possibilidade do credor do banco financeiro utilizar da via extrajudicial para dar início ao procedimento de busca e apreensão, retomada do veículo financiado, Isso feito em cartório, E essa lei também ela alterou o parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911 de 1969, dizendo que a notificação extrajudicial, através de carta registrada, para o cliente serve como comprovação da mora, caracteriza que o cliente tomou conhecimento do débito, eventualmente não pagou, Inclusive essa lei autoriza que apenas o envio da notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento diretamente no endereço do cliente, o endereço que consta no contrato de financiamento. O banco credor envia essa notificação por carta registrada com aviso de recebimento, conhecido AR, E aí esse aviso, essa carta registrada chega até a residência do devedor, mesmo que não seja o devedor que receba essa notificação extrajudicial, essa carta registrada pelos correios, é considerado que ele foi notificado. Isso gerou uma controvérsia que foi parar nos tribunais. Mas como assim enviar uma carta registrada, uma notificação extrajudicial, e não é o devedor que receba, ainda que seja no endereço no endereço que consta no contrato? Isso foi parar no Poder Judiciário. E o STJ, no julgamento do recurso especial 1951.662 do Rio Grande do Sul, num julgado de agosto de 2023, definiu que é válida a notificação extrajudicial enviada por carta registrada ou aviso de recebimento no endereço constante no contrato, independente de quem receba essa notificação. Mesmo que não seja o devedor que consta no contrato que recebeu essa carta registrada, essa notificação extrajudicial, essa notificação é válida, para dar aí a caracterizar, caso não haja pagamento, a mora, a inadimplência ou atraso, um dos requisitos para dar início no procedimento de pedir a busca e apreensão do bem. E assim passou a ser, desde agosto de 2023, pacificou essa situação. Porque a questão era, mas como envia uma notificação, a própria pessoa devedora tem que receber. Essa era a principal contestação. Alegava-se que um terceiro recebia. Isso ficou pacificado. Acontece que, mais recentemente, agora, em maio de 2025,
o nosso Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, definiu uma outra controvérsia. Qual é? É possível a busca e apreensão por procedimento extrajudicial, realizado em cartório? Sim. É possível considerar apenas a notificação extrajudicial enviada por carta registrada, via R, que é rastreável pelos Correios, para o endereço constante no contrato, independente de ser o devedor ou não que recebeu a notificação, a carta registrada. Isso é válido para considerar a inadimplência à mora. Além disso, o STJ, no recente julgamento em maio de 2025, recurso especial 218.860, Distrito Federal, ministro Antônio Carlos definiu tese de julgamento nesse recurso especial. Notificação digital ou correio eletrônico do devedor constante no contrato também é válido para caracterizar. Pois bem, não é só o envio de notificação extrajudicial via carta registrada OAR, mas também a notificação extrajudicial realizada via correio eletrônico, via e-mail. Mas tem que ser o e-mail do devedor que consta no contrato. Esse endereço tem que estar indicado no contrato de financiamento do veículo, tá? E tem que ser comprovado o seu recebimento. Meus senhores, minhas senhoras, facilitou ainda mais, deu mais agilidade aos procedimentos de busca e apreensão de veículos financiados, né? O que é importante saber? Se o senhor, a senhora está nessa situação, conhece alguém que está, recebeu uma notificação extrajudicial, no sentido de, se não conseguir pagar, ter o veículo apreendido, né, pela busca e apreensão, procure seu advogado, procure um advogado. Se não tiver condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública, tá? Mas não deixe de buscar orientação jurídica sobre como proceder e ver as opções disponíveis. Eventualmente, é até possível contestar através de uma revisão de contrato, um financiamento, para ver se tem taxa de juros abusivos ou alguma venda casada, ou algo nesse sentido, algo irregular no contrato. Se tiver, e aí você, através do seu defensor, vai buscar a regularização dessa situação. Em que pese, é uma ação diferente da ação de busca e apreensão. São ações autônomas, né? Mas é possível, de repente, ajudar o senhor, a senhora, a evitar a perder a posse do bem. Por quê? Nesses contratos de alienação fiduciária, o fiduciante, devedor, aquele que foi lá e fez o financiamento, ele está na posse do imóvel, do veículo, do móvel, né? Mas até que ele cumpra a sua obrigação contratual de pagar todas as parcelas, o verdadeiro proprietário é o credor, tá? Então, até que isso aconteça, se ocorreu atraso, o devedor não tem condições de pagar as parcelas, busque uma solução, uma negociação, mas sempre com orientação jurídica. O ideal é evitar chegar a esse ponto de busca e apreensão, ok? Quem dera os nossos tribunais superiores definissem teses de julgamento mais favoráveis ao consumidor, como, por exemplo, definir um parâmetro mínimo de taxas de juros para que os consumidores não sejam vítimas de abusos, né, dos bancos financeiros e credores, tal como definiu, facilitou e reconheceu que era necessário dar agilidade no processo de retomada do bem, favorecendo aí os bancos financeiros, tá bom? Direito e opinião, todos podem. Um abraço.